Com a ameaça do fim da escravidão e a vinda da família real ao Brasil, movimento que causou grandes mudanças, surge em nosso país uma nova ideia social-econômica, a qual buscava povoar as terras americanas com brancos europeus, a fim de suprir a mão de obra e modificar o cenário etnográfico do Brasil. E foi a partir desse movimento que foram inseridos dentro de nossa sociedade uma das populações que mais influenciaram na mudança e desenvolvimento sociocultural e econômico do Brasil: os italianos. A Grande Migração tem seu início no final do século XIX. O governo imperial brasileiro incentiva a vinda de colonos, muito por conta da falta de mão de obra deixada com o fim da escravidão. Esses imigrantes, que eram de maioria italiana, se dirigiram em larga escala para o sul do país e para o interior paulista. Contudo, as diferenças entre o estabelecimento deles nessas províncias foi evidente. E dentre essas, vale destacar a diferença entre o regime de colonato, empregado tanto em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul. Não quer dizer que os colonos não tenham tido acesso à terra aqui em São Paulo, mas eles tiveram por conta própria. Não assim, não imediatamente quando chegaram, como foi o caso da colonização de modo geral nos estados ao sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também Espírito Santo. Então, São Paulo se conformou como uma certa exceção, porque havia aqui o interesse dos grandes latifundiários de café em manter a propriedade da terra e, portanto, não facultar, vamos dizer, a divisão, a difusão da pequena propriedade em São Paulo. Claro, existiram aqui núcleos coloniais, mas eles tiveram um papel marginal, vamos dizer assim, no esquema de colonização em São Paulo, né? O que foi dominante foi a grande propriedade cafeeira, aonde o imigrante italiano entrava como mão de obra assalariada, vamos dizer assim, entre aspas, embora esse assalariamento não seja só salário, seja ele tem características próprias, o colonato, né? Então, essa eu acho que é a diferença principal. Colono aqui quer dizer uma coisa, aqui em São Paulo. Lá quer dizer uma outra. Lá quer dizer, normalmente, a família ou o indivíduo que tem a propriedade da terra, assim que chega, né? Embora ele possa chegar já meio endividado, ele vai pagando aos poucos, mas aqui aquela terra lhe pertence desde o início. E aqui não, aqui tem toda uma discussão de se era fácil, se era difícil adquirir terra, mas a terra era uma coisa alcançada ao longo de muito tempo, depois de muito trabalho, de que a família conseguia juntar algum pecúlio e que podia, então, comprar uma pequena propriedade. Com o prosseguir do contingente migratório e a entrada cada vez maior de imigrantes nesses estados, as diferenças e especificações vão crescendo. A segunda diferença, eu acho que é a questão do isolamento. De algum modo, no sul do país, o esquema vigente tendia a fazer com que as comunidades fossem mais homogêneas em termos étnicos.
Então, você tinha uma colônia alemã, você tinha uma colônia italiana, você tinha uma. Então, para falar das duas principais, né? Enquanto que em São Paulo, nas fazendas paulistas, você tem uma mistura. Você tem italiano, português, espanhol, enfim, essas três, pelo menos, bastante misturado, né? Então, isso dá uma certa heterogeneidade, o que significa que os atributos culturais, etc., eles se mantiveram por mais tempo, mais intactos, vamos dizer, no sul do país, porque aqui a heterogeneidade era maior, né? Isso, de algum modo, fazia com que os indivíduos tivessem que se relacionar com outros, com outras origens, né? Na própria fazenda, no próprio local de trabalho, na própria fazenda de café. E decorre daí também uma certa diferença do ponto de vista da religiosidade. Nas comunidades do Sul, você tem justamente por serem mais homogêneas, e homogêneas, inclusive, do ponto de vista da Itália, quer dizer, a preponderância dos vênetos no sul é enorme, é muito grande. Em São Paulo, é verdade que os vênetos eram os mais abundantes, principalmente no campo, né? Mas você tem também um monte de gente de outras regiões da Itália, né? Você tem muito calabrese, você tem gente da Campânia, você tem gente do próprio norte da Itália, lombardos, enfim. Então, desse ponto de vista, também era mais heterogêneo. Mas antes de prosseguir falando sobre as características da imigração empregada no Brasil, falaremos um pouco sobre a viagem dos italianos até os portos brasileiros. Os imigrantes vinham em navios a vapor, que tinham capacidade para mais ou menos 700 pessoas, mas geralmente eram superlotados e traziam consigo mais de 1.000 pessoas. A viagem a vapor durava cerca de 40 dias na terceira classe, como é dito por Luci Maffei em seu livro Imigração Italiana em São Paulo. A falta de espaço, higiene e alimentação precária causou inúmeras doenças àqueles que vinham às terras brasileiras, podendo até, às vezes, resultar na morte de alguns que estavam na viagem. Eles saíam de Gênova e vinham direto para os portos do Rio de Janeiro e de São Paulo, sendo na província paulista direto ao Porto de Santos. Chegando ao porto, os imigrantes, por meio de uma longa e cansativa viagem de trem, eram dirigidos a uma hospedaria, na qual deveriam dar entrada e de lá se dirigirem para o seu destino final. A hospedaria do Brás, eu falo do Brás porque houve outra antes, né? Houve a do Bom Retiro, que era muito mais precária, e houve algumas casas alugadas antes disso. Então, sem dúvida nenhuma, a hospedaria do Brás representou um enorme avanço do ponto de vista da recepção dos imigrantes, porque foi um prédio construído especificamente para esse fim, nos moldes de outros edifícios construídos em outros países. Eu tive a oportunidade de visitar a Ellis Island, lá nos Estados Unidos, que é onde se recebiam os imigrantes. Quer dizer, a gente vê um esquema mais ou menos parecido, em termos das
seções, enfim. E então, não há dúvida que a hospedaria foi um enorme avanço do ponto de que esse era um gargalo, quer dizer, você não poderia pretender que o São Paulo recebesse uma imigração massiva de imigrantes se não tivesse condições de transportá-los, né? Primeiro de Santos para São Paulo, e depois de abrigá-los na hospedaria, e depois de deslocá-los para as fazendas de café. Então, quer dizer, a hospedaria faz parte disso, dessa logística, vamos dizer assim, para que o imigrante chegue aonde tem que chegar, que é na fazenda de café. Bom, dito isso, havia, portanto, já que a preocupação dos fazendeiros e do Estado era que o imigrante chegasse à fazenda de café, havia toda uma preocupação que as famílias dos imigrantes não escapassem dessa rota. Então, nesse sentido, havia muita vigilância, vamos dizer, havia sempre o temor de que esse imigrante pudesse ser, por exemplo, desviado, pudesse ficar em São Paulo mesmo, na capital, e aí porque a hospedaria foi um empreendimento dos fazendeiros, né, que estavam, vamos dizer, enquistados no governo do Estado. Então, o objetivo deles era levar o imigrante para o café, não para São Paulo, para trabalhar de pedreiro na cidade, ou enfim, não era um imigrante urbano que eles queriam um imigrante rural, né? Então, havia um certo rigor, vamos dizer assim, em não deixar essa família se desviar desse trajeto, desse script, né? Vamos dizer assim. E, nesse sentido, você pode, um pouco, vamos dizer assim, isso lembra um certo esquema de privação de liberdade, porque as famílias não podiam sair quando quisessem da hospedaria, visitar a cidade, ir para o Vale do Anhangabaú. Não podia fazer isso. A hospedaria funcionava como um mercado de braços, um mercado de braços para a lavoura, né? Então, é fundamentalmente isso. E lá é que os fazendeiros transacionavam, entendeu? Então, lá mesmo se fazia o contrato, tal família vai para tal lugar, e já assinava, e já embarcava no trem, enfim, para não haver risco de cooptação. Os imigrantes italianos, quando chegavam à província de São Paulo, eram encaminhados para a hospedaria de imigrantes e daí levados para as fazendas de café, para as quais eram contratados, ou para os núcleos coloniais, onde adquiriam um lote de terras com o propósito de cultivá-lo. A maioria dos imigrantes que veio para a capital paulista se dirigia para as lavouras de café. Uma vez na fazenda, os recém-contratados se estabeleciam em lotes, os quais o dono da terra os disponibilizava para sua moradia, chamados de colônia. Nas fazendas, quando os italianos começaram a vir, os fazendeiros providenciaram o que eles chamam de colônias, né? Que são, vamos dizer, grupamentos assim de casas, uma do lado da outra, vamos dizer assim, com um quintal grande. Então, ou às vezes a própria senzala, isso era menos frequente, mas também existiu. Às vezes a própria senzala foi adaptada.
né? Se abriram janelas, enfim, a senzala era uma coisa muito fechada, né? Para ter controle. Mas o mais comum foi a criação de colônias. Quanto às habitações, grande parte era feita de madeira ou de pedra e cal. Nos primeiros tempos, o colônio deveria se sentir satisfeito se pudesse dormir sobre palha de milho, deixando claro a precariedade das moradias e da forma de vida dos italianos que viviam nas fazendas. Esses se mantiveram nas fazendas e acompanharam o crescimento da produção cafeeira, tendo em vista que, após o final do século XIX e início do século XX, eles não apenas se estabeleceram nas lavouras, como fizeram todas crescerem, sendo que alguns chegaram até mesmo a adquirir o status de fazendeiro. Contudo, o trabalhador italiano não se limitou apenas ao setor agrícola. A pequena indústria, dispersa pelo estado de São Paulo, em princípio do século XX, estava quase que inteiramente na mão dos italianos. Vale ressaltar que, diferentemente do predomínio de vênetos que se dirigiam às áreas agrícolas, na cidade o predomínio foi de italianos das partes centrais e meridionais. A colônia italiana na zona urbana, tanto na capital como em cidades do interior, era em grande parte constituída de operários dedicados aos mais variados trabalhos. Os italianos entram muito fortemente em atividades comerciais, artesanais e industriais, muito fortemente. Seja porque alguns já tinham alguma habilidade trazida da Europa, seja porque aprenderam aqui e porque havia uma enorme carência de gente para ocupar esse espaço. A sociedade, antes da imigração em massa, a sociedade paulista era muito polarizada entre negros de um lado e fazendeiros de outro. Você não tinha uma classe média desenvolvida. Então, os italianos acabaram ocupando esse espaço, né, urbano, que é explorar todas essas atividades artesanais necessárias ao desenvolvimento da indústria do café, mas que não é o cultivo, nem o trato, nem a plantação. É, por exemplo, a manutenção das ferrovias, uma série de pequenas metalúrgicas que vão confeccionar prego, peneira, instrumentos agrícolas, enxada, arado, foice, artigos de marcenaria, toda a indústria do vestuário, porque antes ninguém comprava, era tudo escravo, né? Agora você tem uma indústria de bens de consumo popular, não só de vestuário, mas também de alimento. Então, fábrica de cerveja, licor, macarrão, enfim, você tem toda essa parte para ser desenvolvida no meio urbano, né? Além disso, a própria produção de café exigia máquinas de beneficiamento de café. Então, você tem também uma atividade ligada à indústria mecânica, e por aí vai, né? Então, metalúrgicas, um monte de serralheria, fábricas de carroça, enfim, coisas que giravam em torno do café, mas que não era café, né? Então, aí os italianos entraram e se desenvolveram com muito sucesso, vamos dizer assim. Logo, a consolidação da imigração italiana se deu durante o começo do século XX, no qual grande parte dos que vieram no século anterior já se encontrava estabelecida nas fazendas e nas indústrias da cidade de São Paulo. Pode-se dizer
que esses exportaram a Itália para o Brasil, trazendo a bairros como o Brás, a Moca, Bela Vista, Bexiga, a verdadeira cultura italiana. Eles tiveram grande influência no comércio, na industrialização, na arquitetura e na gastronomia. O tão conhecido Teatro Municipal de São Paulo é um belo exemplo de arquitetura italiana. Além disso, como esquecer das deliciosas cantinas que caracterizam o bairro do Bexiga? Sendo assim, o imigrante foi um fator preponderante na contribuição para o progresso material, cultural e intelectual do estado de São Paulo. Seja na cidade ou no campo, o imigrante italiano esteve presente e ajudou a constituir o que conhecemos hoje por São Paulo. Atualmente vivem no estado de São Paulo inúmeros descendentes dos imigrantes italianos, que aqui chegaram em fins do século XIX. Constituem esses descendentes uma grande parte da população do estado. E esses, além de seus costumes e culturas passados de pessoa por pessoa dentro da família, e as grandes festas por esses realizadas, têm ainda consigo seu sobrenome, não escondendo assim suas origens italianas. A viagem do Rio de Janeiro a Porto Alegre durava de 10 a 12 dias. Os vapores conduziam quase sempre número de imigrantes maior do que a sua capacidade. Em Porto Alegre, os imigrantes eram recebidos por um agente oficial de colonização. O serviço de hospedagem e alimentação dos imigrantes na cidade de Porto Alegre sempre foi deficiente e muitos chegam doentes e num estado lastimável. De Porto Alegre, os imigrantes eram dirigidos às colônias. A primeira etapa dessa viagem era feita via fluvial. Sobre pequenas embarcações, subiam o rio até a vila de São João de Montenegro. Essa viagem durava em torno de 7 horas. Chegando na vila, uma casa velha, sem cômodos externos, serve de hospedaria. Mas imigrantes preferiam abrigar-se na praça, debaixo das árvores. De São João de Montenegro, seguiam a pé por 3 dias, para finalmente chegar no seu destino e aguardar a distribuição dos lotes. A distribuição de terras foi o fator diferenciado e decisivo para o sucesso da colonização. Tornar o colônio proprietário de terra era uma condição que lhe era negado na terra natal. Por isso, ao adquirir a terra, aqui no Brasil, esse se dedicou com alma e coração no trabalho. Em poucos anos, a serra, até então abandonada pelos gaúchos, tornou-se uma região tipicamente italiana. Os vales e as encostas foram cobertos de trigais e parreiras, culturas típicas do Mediterrâneo. O cultivo da uva Isabel proporcionou a fabricação de vinhos, o que demandou diversos serviços impulsionando a economia. No início do século XX, foram criadas as cooperativas, que estão ativas até hoje. Os colonos construíram primeiramente casas com a madeira da araucária e, posteriormente, de pedra no padrão das construções rurais das regiões de origem. Os lotes tinham em média de 20 a 25 hectares. Cada colônia tinha uma sede central, que se transforma mais tarde nas cidades. A linha era um caminho muito estreito que atravessava toda a gleba. Dessas linhas é que saem os lotes, geralmente retangulares. Eles deveriam ser pagos ao governo no prazo de 5 a 10 anos. A única ajuda que os colonos receberam do governo foi o trabalho remunerado 15 dias por mês na construção de estradas e caminhos coloniais.
A pobreza, o abandono e a necessidade de sobreviver desenvolveram uma solidariedade compreensível. No início, o alimento básico que sustentou os colonos foi a polenta, uma alimentação presente hoje nas comemorações dos descendentes e difundida em todas as regiões. O imigrante italiano, tanto o homem como a mulher, foram trabalhadores incansáveis, rudes e persistentes. Não viveram apenas do pão e de seu trabalho, pois eram portadores de um patrimônio cultural que foi reconstituído, preservando as tradições das regiões de origem por várias gerações. Desenvolveram ainda uma linguagem nova, o Italian, uma mistura dos dialetos. A força que uniu os colonos das diversas regiões foi a Igreja Católica, com suas festas e missas aos domingos, que amorteceram a saudade da terra natal. A chegada de milhares de colonos europeus modificou a fisionomia social do Rio Grande do Sul, enriquecida pelos valores espirituais, culturais e materiais trazidos pelos imigrantes. O estado gaúcho deixou de ser unicamente terra de pecuária para transformar-se no celeiro agrícola mais importante do Brasil. A imigração foi um sucesso para o Brasil e contribuiu para a exploração e valorização de imensas regiões abandonadas. Ela deixou como legado uma forte influência no Sul e Sudeste, em todos os segmentos econômicos, sociais e culturais. Na alimentação, a pizza, a polenta, o panetone, o espaguete, entre muitos outros. Tiveram influência também na arquitetura, no catolicismo, na música, nas festas, na linguagem, em técnicas agrícolas e na industrialização e na produção de vinhos. A partir de tudo que foi falado, vemos a grande importância não apenas econômica, mas social e cultural desse grande contingente de pessoas que se dirigiram para o Brasil e deixaram, e ainda deixam até hoje, marcas na cultura de nosso país.